Nós vamos ler a partir do versículo 1 e nós vamos ler esse capítulo todo, de uma tirada só, tá bom? Presta bem atenção à narrativa da palavra, porque ela já é suficiente para a gente. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É muito legal esse tipo de narrativa que mostra sentimentos. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, pela enfermidade, glorificado. Ora, Jesus amava Marta, amava a irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Tomé, que era aquele que sempre duvidava, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. Então Tomé, o gêmeo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Eu tenho crido que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor,
se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, versículo 52, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Amém. Vamos ficar aqui, irmãos. Vamos orar. Deus, a gente leu tua palavra, e o que a gente precisa não é de um pregador, a gente precisa de um consolador, de um guia, de um mestre, e é o teu Espírito, Senhor, que é assim. Por isso eu peço a Ti que nem eu, nem o nosso coração possa atrapalhar o que o Senhor quer falar conosco. Nos abençoa, Senhor, guarda os nossos pés da queda, livra-nos do mal. Nós entregamos a Ti esse momento, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa história, ela é linda e ela é majestosa em detalhes. Grandes significados podem se tirar desse texto. Maravilhosas lições, conforto, consolo, pode se tirar dessas lições. Eu preciso me apegar ao âmago do texto e não apenas as lições que normalmente a gente tira. Por exemplo, alguém poderia tirar a seguinte lição: mesmo quando Jesus ama a gente, ele às vezes tarda em vir, às vezes ele demora a chegar, mesmo quando clamamos, mesmo quando pedimos, às vezes o processo de Deus é demorado. Essa é uma lição abençoadora, é clássica. Talvez a gente pudesse tirar a lição, uma boa lição a respeito da conversa e da franqueza que havia entre Maria, especialmente Marta, com Jesus.
elas abrem o coração, elas rasgam a verdade, elas falam de verdade, o que se passa dentro do coração e entregam a Jesus o descontentamento, os problemas, a aflição. E certamente isso é uma grande lição, afinal de contas, quando se caminha de verdade com amizade com Jesus, por mais que a gente tenha pessoas aqui com quem dividir, com quem partilhar a dor, falar a respeito dos problemas, a gente não tem ninguém que seja semelhante a Jesus aqui na terra. Ninguém. Jesus de fato é aquele que pode estar conosco dividindo o fardo. Ele é aquele que quer de fato pôr a canga que está sobre ele, o jugo que está sobre ele. Ele diz: eu quero que vocês venham e partilhem o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Ele está dizendo assim, como um boi anda encangado com outro, ou seja, com aquela canga, com aquele jugo. Eu queria que vocês estivessem na mesma canga que eu, não na canga que vocês carregam, não no peso e no fardo que vocês carregam. E de fato você encontra Maria, especialmente Marta, na conversa que eles tiveram, você encontra alguém assim, que divide com Jesus, que abre o verbo, que fala da tristeza, que fala da decepção, que fala do problema, sem papas na língua. Isso é uma maravilhosa lição. Uma terceira lição que a gente poderia tirar, tão preciosa, é quando você encontra os discípulos advertindo Jesus a respeito do perigo de morte. Se você olha os contextos anteriores, você vai ver no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, as pessoas, especialmente os fariseus, prontos para apedrejarem Jesus. No capítulo 8, quando ele se encontra com aquele cenário da mulher adúltera, que Jesus não pega em pedras para apedrejá-la, o final do capítulo, o último versículo do capítulo 8, você vai encontrar dizendo que os homens pegaram em pedra para apedrejar Jesus, e ele se ocultou no meio deles. O fato é que na Judéia, na região de Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e Jerusalém era o cenário onde Jesus seria morto. Os discípulos estavam com medo de ir para Jerusalém, mas Jesus não tinha medo de ir para Jerusalém. Jesus preferia obedecer ao Pai do que obedecer ao próprio temor, à insegurança de tentar preservar a própria vida. E nós encontramos uma lição preciosíssima. Enquanto os discípulos estão com medo no cenário, nós encontramos Tomé, aquele que parece que sempre vacila, aquele que parece que sempre duvida, aquele que constantemente está verificando para ver se é assim mesmo as coisas. Ele conclama os seus irmãos discípulos dizendo assim: vamos nós para morrer com ele. Ou seja, o texto não diz que ele fez isso perguntando. O texto aponta para nós, dizendo que ele fez isso afirmando. É como se ele estivesse definindo o curso dele. Tomé, na perspectiva dos discípulos, Tomé está dizendo: nós vamos morrer mesmo. O caminho é esse mesmo. Parece que Tomé está obedecendo o que Jesus tinha dito antes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E parece que Tomé está dizendo para os discípulos assim: eu vou seguir. Bora, rapaz, é isso mesmo. Se tiver de morrer, vamos morrer. Uma quarta lição que a gente poderia tirar, preciosíssima desse texto, é quando se encontra Lázaro no sepulcro, e Jesus, tendo poder e autoridade para poder simplesmente demover aquela pedra, ele pede para que os circunstantes vão e removam a pedra, a fim de que ele ordene Lázaro para sair. Já vi pessoas dizendo que Jesus certamente, assim hoje como naquele dia, ele conta que a gente faça, dê os passos a fim de que ele opere. Mas irmãos, o texto está falando de um sinal. Todas essas lições são preciosas, mas certamente não são a principal lição. A principal lição, o sinal que está sendo apontado, ele está numa dialética que João continuamente trata no Evangelho. Trata-se de dois conflitos constantes que estão sendo resolvidos a partir desse sinal, a partir desse evento.
eles precisam ser resolvidos dentro do nosso coração também. A dinâmica é luz e trevas. E a segunda dinâmica é morte e vida. Jesus disse para os discípulos: não são 12 horas, as horas do dia. Eu vou fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Vamos. À noite ninguém trabalha, porque se inventar de trabalhar, tropeça e cai. O que é que isso tem a ver com todo o cenário? E Jesus também diz depois: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Talvez esses dois pontos de diálogo, esses dois pontos de tensão na existência humana, seja exatamente o que o episódio, o sinal, está apontando com clareza para dar esperança para nós. Por isso eu quero tratar esse ponto, eu quero tratar o significado do sinal a partir dessas duas relevantes questões. A primeira é: por que que Jesus fala sobre dia e fala sobre noite? Precisamos entender que no Evangelho de João, Jesus resume noite como sendo a operação escusa do império das trevas. Jesus diz João diz logo no começo, no primeiro capítulo, que ele veio como verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina as trevas. E que as trevas não puderam prevalecer contra a luz. Jesus não está dizendo que está indo porque era um tempo de luz iluminado no sol. O que ele está dizendo é que os passos que ele dá aqui na terra são os passos luminosos. A melhor maneira da gente entender isso é quando Paulo traduz esse assunto em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 2 e 3, ele fala que eis o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da visitação. Deus está remindo, Deus está tratando, Deus está salvando, Deus está fazendo uma obra de luz nessa terra, no meio da imensidão das trevas. Esse é o papel de Jesus. Essa é a ação de Jesus. O texto diz que ele deixou Lázaro morrer para que a glória de Deus se tornasse evidente. E o versículo 4 diz que não apenas a glória de Deus ficasse evidente, mas a glória de Jesus ficasse evidente. Eu e você precisamos entender que as trevas desse mundo não são trevas para eu e você ficarmos acanhados. A corrupção que acontece no Planalto, o cenário de desespero no Brasil, os problemas familiares que temos, os problemas de enfermidade, de doença e de até morte que acontecem nesse globo terrestre, não é para que eu e você fiquemos o tempo todo tímidos, acanhados, muitas vezes ensimesmados e críticos. Trevas, no mundo bíblico, trevas diante de Jesus, elas são sinais de que a gente pode andar na luz vencendo as trevas. A esperança da fé é que toda vez que aparece cenário de trevas, esse é o cenário propício para o dia da salvação. Esse é o cenário propício para o dia da visitação. Às vezes Deus faz questão de deixar que as trevas fiquem grandes, a fim de que fique mais evidente o quanto Jesus é poderoso. Esse cenário se tornou pior. E Jesus foi meio que advertido. Depois ele foi criticado. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Perceba que o cenário se agravou, as trevas parecem que prevaleceram, parece que venceram, mas o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, é verdade. As trevas não têm poder contra a luz.
E Jesus está dizendo, as horas da luz é que a gente faz a obra de Deus. O que é que eu aprendo com isso? Que eu preciso caminhar no caminho de Jesus, em direção à obra de Jesus. O que é que Ele está fazendo? Não o que eu quero, não o que eu pretendo, mas o que Jesus está fazendo. Eu preciso perguntar para você, igreja, porque eu tenho que perguntar para o meu coração também. Diante do cenário que a gente vive no Brasil hoje, diante do cenário que a gente vive na igreja hoje, onde existe tanta política, tanta corrupção, tanta sem-vergonhice, onde existe tanta imoralidade, onde existe tanto pecado, desafeto, ingratidão, onde existe tanto problema de relacionamento, tanta traição, onde existe tanto desamor, onde existe tanta mágoa, onde existe tanto ressentimento, num cenário tão caótico. Será que a gente pode repetir as palavras de Paulo, quando diz, eis o dia sobremodo oportuno, eis o dia da salvação do Senhor? Essa salvação é Jesus vindo aos homens. Essa salvação é Jesus vindo à nossa casa, vindo à nossa vida. Se as trevas têm tomado conta da nossa mente, e se as trevas têm tomado conta do nosso coração, e os nossos sentimentos estão embotados, e a crítica e o azedume da nossa vida se tornaram cada vez maiores, irmãos, é o cenário mais provocante de Jesus. É o que Ele mais gosta. Jesus gosta de desafiar as trevas. Jesus gosta de ver que de repente uma coisa está bem pior. Porque Ele anda, e onde Ele anda, a luz acontece. Nós vivemos numa época que, por pior que pareça, é a época da salvação. É a época da salvação. Deixa eu mostrar para você uma ilustração a respeito disso. Nós temos recebido notícia, especialmente via mídia televisiva, de que o Estado Islâmico tem avançado e tem persuadido e tem matado cristãos. Esse século 21, é o século de maior morticínio de cristãos de toda a história. Desde o ano do século I até esse século 21, nunca tanto cristão foi morto como nesses primeiros anos do século 21. E talvez a gente diga assim, meu Deus, esse é o caos. Como Deus permite que cristãos piedosos, homens e mulheres de Deus, que realmente se dedicaram a Deus, como Deus permite que eles sejam mortos por terroristas, por pessoas que não têm temor à vida, não têm amor e apego à vida. Vídeos foram postados na internet, eu assisti a alguns deles. Pessoas decapitadas, pessoas fuziladas. Muitas delas eram cristãos. E a gente olha para esse cenário e, por exemplo, a gente pergunta, por que as Nações Unidas não tomam alguma iniciativa em relação ao Estado Islâmico? Por que se deixa o pavor de um grupo terrorista como esse simplesmente a tomar nações? O cenário parece piorar, mas eu preciso dizer para você as notícias que não saem na mídia. Eu preciso dizer para você o avanço que está acontecendo de Deus. Jesus vence as trevas. Eu preciso dizer para você que nunca na história, tantos muçulmanos vieram ao cristianismo como nesse tempo agora. Pessoas e mais pessoas estão sendo salvas. Milhares de milhares estão sendo salvas. Por quê? Porque Jesus vence as trevas. Será que cremos nisso? Milhares de pessoas. Na África, na parte norte da África, naquele mundo mais islâmico. Agora, nesse ano, cerca de pelo menos 4.000 igrejas estão sendo plantadas no mundo muçulmano. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está caminhando e vencendo as trevas.
E quanto mais sangue de cristãos é derramado no chão, tanto mais a igreja cresce e fortalece. Esse cenário de dor que vivemos no Brasil, de incongruência, de apatia religiosa, de descrença, de perseguição, esse cenário é o cenário onde Jesus faz questão de caminhar por ele. Por isso eu posso dizer, se tem um tempo propício para a igreja provar Jesus, é nas trevas. Porque Jesus gosta de caminhar iluminando as trevas. Hoje é dia de salvação. Talvez você veio para esse culto aqui com o coração cheio de trevas, desencantado, desiludido. Talvez seu relacionamento com a esposa ou com o marido está um caos, trevas. Talvez seu relacionamento com o pai, com o filho, familiar, está um caos, é trevas. Talvez seja um problema lá de emprego, você está desempregado e diz assim, é um caos, pastor, eu não sei o que vai ser, eu não sei se eu vou ter sustento, eu não sei se eu vou ter manutenção. Estava conversando agora lá em Poço Fundo, um irmão nosso aqui, ele disse que tem um amigo dele lá em São Paulo, ele veio transferido para cá. Ele disse, eu tenho um amigo meu em São Paulo, que na mesma época que eu vim transferido para cá, ele disse, eu prefiro ficar aqui porque é mais seguro. Acontece que esse amigo dele está há 5 meses desempregado, num emprego que era mais seguro do que o que ele veio viver aqui. Talvez alguém aqui está desempregado, está dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou sobreviver? E com esse cenário que só apontam uma crise ainda maior, como é que vai dar? O que é que vai acontecer? Eu preciso dizer para você, Jesus caminha sobre a terra. E ele está dizendo que onde ele põe os pés é luz. E talvez ele está precisando pôr os pés de novo no seu coração. Porque quem deixou de crer foi você. E talvez os relacionamentos que estão em caos precisam de Jesus de novo lá dentro. Talvez a igreja do Senhor Jesus, a começar por nós aqui, está precisando do Senhor Jesus. Não estamos precisando de programações, não precisamos de atividades, mas precisamos do Senhor Jesus. Precisamos de apego a Jesus, porque é onde Jesus pisa, a luz. Jesus está dizendo, eu caminho e tem luz. E talvez eu e você só possamos responder à luz, porque eu e você estamos cansados de responder às trevas, e enquanto respondemos às trevas, o nosso coração se desespera e não tem força nem motivação para viver. A gente precisa responder à luz. E talvez hoje você possa dizer, eu vou caminhar com Jesus no meu relacionamento matrimonial. Eu não vou caminhar nas minhas mágoas. Eu não vou caminhar nas minhas decepções. Eu não vou caminhar nas minhas decisões. Eu vou caminhar com Jesus no meu relacionamento matrimonial. Talvez morreu o relacionamento. Talvez morreu o emprego. Talvez morreu a saúde. Talvez morreu como Lázaro morreu. Mas eu e você precisamos entender. Jesus caminha onde existe trevas. Para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. E onde ele pisa, se ilumina. Segunda coisa que o texto diz é sobre ressurreição e vida. Está diretamente ligado. Mas quando ele fala que eu sou a ressurreição, pela primeira vez em toda a história, alguém assume a responsabilidade de vencer o invencível, de domar o indomável. Alguém pela primeira vez assume o bastião de égide e poder. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez a gente ache muito difícil alguns poderes que há aqui na terra. Talvez a gente diga, como vai ser possível domar um maremoto? Como vai ser possível domar um furacão, ou melhor, um vulcão em erupção? Como domamos um furacão? Como domamos esses episódios cataclísmicos da natureza?
E é verdade. Eles são poderosos em si. Talvez a gente diga, como a gente pode, o que a gente tem para fazer com a presidente Dilma? Com esse plano econômico, com esse sistema do PT, se é que a gente critica ou não critica o PT, eu não sou partidário e nem estou defendendo o partido. Eu estou simplesmente falando o que a gente está costumeiramente ouvindo. Críticas, críticas, críticas. E a gente olha para esses poderes e a gente diz assim, eu sou pequeno demais, eu não tenho nada para esses poderes. Deixa eu anunciar Jesus de novo para o nosso coração. Era morte. As irmãs estão desencantadas. Morte. O maior vilão de toda a humanidade. O maior senhor da história humana. Ninguém doma a morte. Ninguém. E pela primeira vez na história da humanidade, uma pessoa assume a responsabilidade. Ele não assume dizendo que vai ressuscitar Lázaro. Ele assume dizendo aonde aponta o sinal que ele vai fazer. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição. Eu sou. Ele não diz, eu uso a ressurreição. Eu faço a ressurreição. Ele assume a identidade da vitória sobre a morte. Eu sou Senhor sobre a morte. Eu sou a ressurreição. Agora talvez a gente diga assim, aqui está o ponto limite. Jesus está dizendo, o limite não é aí, o limite sou eu. Quando eu ajo, eu imponho o limite até das ordens e das leis naturais. Quando eu ajo, eu imponho limites sobre o caos e sobre tudo que quer dominar a sua existência. Quando eu ajo, eu venço até o indomável. Eu preciso voltar a crer em Jesus, irmão. Porque talvez eu estou crendo demais no governo brasileiro. Porque talvez eu estou crendo demais na medicina. Porque talvez eu estou crendo demais na psicologia. Porque talvez eu estou crendo demais nas ciências naturais. Mas estou crendo de menos em Jesus, que assume a identidade do vitorioso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Qual é a causa que você tem, que você diz assim, não tem jeito? Qual é? Qual é a causa pessoal, lá no seu coração, que você diz, não tem jeito para mim? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, eu oro e peço a Deus por vocês, irmãos da igreja de Éfeso. Eu peço que vocês provem o poder da ressurreição de Jesus. O sinal está apontando para uma igreja que precisa caminhar com Jesus, crendo, não no cenário, mas crendo na autoridade dele. É por isso, dê uma olhada por favor, no final do capítulo 11, João, o apóstolo, ele faz uma assertiva que direciona a igreja do século 21. Veja o que ele diz. Versículo 52. Eu vou ler os 51 e 52. Veja o que ele diz. Ora, o sumo sacerdote não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Versículo 52 diz, e não somente estava para morrer pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quando João fala disso, ele inclui a igreja de todas as épocas, portanto a igreja das graças do século 21, do ano que se chama 2015, que está sentada no auditório, ouvindo o sermão da palavra do Senhor. Ele me inclui no mesmo pacote. Eu preciso entender que essa história de Jesus vencer a morte
não era para o primeiro século, não era enquanto ele caminhava aqui. Eu preciso entender que esse mesmo Jesus me incluiu no mesmo texto. Ele pôs a igreja de todas as épocas. Ele morreu para reunir você a esse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por favor, repita comigo, vamos lá. A igreja está muito fraco. E não é porque tem pouca gente, não. É porque está faltando a gente aquecer mesmo. A igreja é o que, irmão? Olha, melhorou. Agora, será que você crê nisso? Será que você crê que você é corpo de Cristo? Que onde você pisar, à medida que você segue Jesus, você anda na luz. Que onde você vê o intransponível, o invencível, onde você vê o seu pecado, onde você vê a sua luta atroz, onde você vê você mesmo vacilando e morrendo. Será que você crê que Jesus é a ressurreição, que o corpo de Cristo é você? Será que você crê, irmão? Jesus já incluiu. Então só é uma questão de crer. A nossa esperança não é se o sistema de governo vai mudar, se um plano econômico novo vai salvar, se alguém vai ficar bom da doença, um parente. A nossa esperança não é, agora eu vou ser um melhor marido e minha esposa vai me aceitar. A esperança também não é, agora minha esposa vai mudar e ela vai ser melhor para mim. A esperança não é essa. A esperança de um Deus vivo. A esperança de um Deus que está caminhando e vencendo. A esperança é olhando para Ele, não para o cenário. A esperança é caminhar nos relacionamentos interpessoais com Ele dentro. A esperança é mudar o coração e a mente por causa da ressurreição. A esperança é a vitória de Jesus em nós, corpo de Cristo. Essa é a esperança. Essa é a esperança. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Paulo diz o que pode ser o fechamento desse discurso. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Chamo você para isso. Simples assim. A bronca está grande, o cenário é trevas, está morrendo os sonhos, está morrendo o potencial. Esse é o cenário de Jesus. O amigo Jesus, aquele que nos ama, aquele que chora as nossas dores, aquele que vem aparentemente atrasado, que quando chega, põe tudo em ordem e até a morte sai correndo. Eu não preciso de soluções humanas. Eu preciso de Jesus. Eu tenho uma esperança. Já tenho. Eu não preciso que alguém venha e diga, eu já tenho. Eu preciso é de Jesus. Se você estiver comigo, irmão, e puder dizer de verdade, eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar e vou encontrar. Eu vou orar. Eu vou orar. E você quiser assumir hoje o compromisso de que vai orar todo dia e vai dizer para Jesus, não apenas as suas dores, mas depois de dizer as suas dores, você vai dizer, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o teu senhorio. Eu quero a tua mordomia. Eu quero a tua presença. Se você pode assumir isso,
e dizer: eu vou fazer isso, eu vou buscar a Deus. E vai ler a palavra, a Bíblia. Não vai ler artigos e comentários de outros sobre a Bíblia. Não vai ficar ouvindo sermão na internet de pregador A, B e C. Mas vai ler a Bíblia todo dia. Se você pode dizer: eu vou buscar Jesus, orando e lendo a palavra. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por você, assim como preciso orar por mim. Se esse é o seu compromisso, fique de pé, irmão. Eu quero orar por você. A gente precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar. A igreja está precisando ressuscitar. Quem vai buscar? Quem vai buscar? Eu e você. Eu e você. Amém. 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 Deus, estamos de pé. Talvez em outros momentos nós ficamos de pé de novo. Mas aqui estamos de pé. Ouvimos a tua voz, reconhecemos que foi o Senhor quem falou conosco. E há tanto mistério aqui nesse momento. Para mim, Senhor, eu não sei o que passa nos corações. O que está acontecendo lá na vida privada de cada um. Mas eu sei de uma coisa, Deus. Se o Senhor está aqui vindo ao nosso encontro, é disso que precisamos, é de um encontro contigo. Por isso agora eu te peço, Deus, confirma a tua palavra quando o Senhor disse que se alguém te buscar de todo o coração, o Senhor se deixará achar. Eu quero pedir isso. Senhor, que tu sejas achado. Que pessoas aqui, assim como eu, achemos o Senhor, encontremos o Senhor e alguma coisa nova, viva, iluminada, poderosa, brilhe no nosso coração. Faça alguma coisa nova, Senhor, em relações interpessoais que estão quebradas, em situações que são aparentemente irreparáveis. Senhor, tu podes, ó Mestre, venha ao nosso encontro. Faz em nós, Senhor, e faz através de nós. Ó, peço então a tua boa mão e bênção sobre cada pessoa, no nome de Jesus. Amém e amém.